Bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente tem um material bem interessante para analisar a fundo, um livro super curto do Antigo Testamento, mas, olha, cheio de coisa. O livro de Obadias. Nossa fonte principal é um compilado chamado Obadias, Justiça Divina e a Queda de Edom. Até curioso, né? Só 21 versículos, o menorzinho do Antigo Testamento. Mas a gente vai tentar ir fundo aqui, entender a mensagem sobre justiça de Deus, sobre orgulho, sabe? E também a esperança que aparece ali. Bora lá destrinchar isso. Bora, é exatamente isso. Obadias é pequeno no tamanho, mas gigante na intensidade, né? É um oráculo mesmo, uma fala profética bem direta. O foco principal é o julgamento que Deus anuncia contra Edom. E é importante lembrar, Edom não era um povo qualquer para Israel. Eram tipo parentes, né? Descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E ao mesmo tempo que tem essa sentença para Edom, o livro também traz uma mensagem de esperança, de restauração para Judá, deixando claro que Deus está no controle de tudo, de todas as nações. E antes da gente entrar na mensagem em si, tem o nome do profeta, Obadias. A fonte diz que significa servo do Senhor ou adorador do Senhor. Um nome bem apropriado, né? Com certeza. E esse cenário de fundo que você falou, essa briga antiga entre Edom e Israel. A fonte até lembra que isso viria desde Esaú e Jacó, lá na barriga da mãe ainda. Uma rivalidade de irmãos que foi longe, hein? O estopim para a profecia de Obadias foi um momento bem específico e doloroso. A fonte indica que foi na época da queda de Jerusalém, lá para os babilônios, sabe? Por volta de 586 a.C. Nesse momento terrível para Judá, os edomitas, que eram vizinhos ali do sul, não só não ajudaram, como, pelo visto, ficaram felizes com a desgraça dos irmãos. A fonte até cita o Salmo 137, aquele verso que fala, que pede para Deus lembrar dos edomitas, gritando, arrasa, arrasa até o chão, quando Jerusalém estava caindo. Nossa Senhora, pesado. Quer dizer que não foi só, tipo, indiferença? Ficaram na deles. Pelo que Obadias denuncia e a fonte explora, foi bem pior. Parece que eles colaboraram mesmo com os inimigos. Tem indicação de que ficaram esperando nas saídas para pegar quem tentava fugir de Jerusalém e entregar para os babilônios, e ainda saquearam a cidade. Então, Obadias vem com essa voz de Deus dizendo, olha, essa traição, essa crueldade, não vai ficar assim não. Entendi. O contexto é tenso mesmo. Bom, vamos ver a estrutura do livro, então. Nossa fonte divide em 3 partes, né? A primeira, versos 1 a 9, foca nesse anúncio do julgamento de Edom. E o que chama atenção logo de cara é o orgulho deles, né? Ligado ao lugar onde moravam. Que todo mundo conhece a imagem, era uma fortaleza natural. Isso dava para eles uma sensação de segurança, de que ninguém podia com eles. Obadias pega bem essa arrogância, né? Ah, você que mora aí nas fendas da rocha, lá no alto, e diz quem vai me derrubar. Eles confiavam nisso, na geografia, talvez na sabedoria deles, nas alianças que tinham. É aí que fica interessante. Essa confiança toda baseada no terreno, na política. Quase um exemplo clássico de arrogância que leva à queda, né? Se sentiam intocáveis. Isso. E é justamente essa confiança que a profecia ataca de frente. A mensagem de Deus ali é clara. Essa segurança é pura ilusão. Deus fala que Ele mesmo vai levantar nações contra Edom e vai derrubar eles, não importa o quão alto eles acham que estão. Mesmo que você suba alto como a águia, faça seu ninho nas estrelas, de lá eu vou te derrubar, diz o Senhor. O fascinante é essa afirmação total da soberania de Deus sobre qualquer pretensão humana de segurança, né? Nenhuma montanha, nenhuma estratégia, nenhuma aliança ia proteger do julgamento que Deus decretou. Mostra que o orgulho baseado nessas coisas é fútil. A segurança de verdade não está aí. Uma lição forte contra a autossuficiência. E essa queda do orgulho edomita leva a gente para a segunda parte do livro, segunda fonte, versos 10 a 14. Aí o foco muda do o quê para o porquê, certo? Quais foram os pecados que levaram a esse julgamento? A acusação principal é muito direta. A fonte destaca bem. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. A palavra hebraica para violência aqui, Hamas,
tem um peso grande, sabe? De injustiça, de crueldade mesmo. E não era uma briga qualquer, era contra um povo irmão, no momento que eles estavam totalmente vulneráveis. E que atos específicos foram esses de violência? O texto detalha mais? Detalhe, sim. Os versos 11 a 14 são quase uma lista, uma descrição bem dura do que Edom fez quando Jerusalém caiu. Obadias acusa Edom de, primeiro, ficar olhando, sendo cúmplice. O verso 11 diz: quando estranhos levaram os bens, entraram pelas portas, lançaram sorte sobre Jerusalém, você era um deles. Ou seja, não fazer nada já foi cumplicidade. Ah, entendi. Segundo, se alegrar com o mal alheio. O verso 12 fala: você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da desgraça dele. Não devia ter se alegrado com os filhos de Judá no dia da ruína deles. Essa coisa de ficar feliz com a tragédia do outro. Que coisa feia. Terceiro, participar do saque. Verso 13. Não devia ter entrado pela porta do meu povo no dia da calamidade deles, nem ter metido a mão nos bens deles, eles se aproveitaram para roubar mesmo. Nossa. E quarto, que talvez seja o pior, bloquear a fuga e entregar os sobreviventes. O verso 14 é terrível. Não devias ter ficado nas encruzilhadas para matar os que escapassem, nem ter entregado os sobreviventes no dia da angústia. Impedir a fuga e entregar para o inimigo. Caramba, é uma lista pesada. Muito pesada. O que Obadias mostra é que, para Deus, não tem essa de espectador neutro, sabe? Especialmente quando tem laços de irmandade sendo quebrados assim. A indiferença e a alegria com o mal dos outros são tratadas como parte da agressão. É uma lição meio incômoda sobre responsabilidade moral, né? Não só pelo que a gente faz, mas pela nossa atitude diante do sofrimento dos outros, ainda mais se são irmãos. A briga antiga virou um pecado nacional ali, com consequências terríveis. Com certeza. Uma acusação muito forte e detalhada. Isso leva a gente para a terceira e última parte do livro, os versos 15 a 21. Aqui a coisa parece que se expande, né? Não fica só em Edom. Isso mesmo. Essa parte introduz um conceito muito importante na profecia bíblica, que é o Dia do Senhor. A fonte descreve como um momento chave, assim, de intervenção de Deus na história, tanto para julgar quanto para salvar. E Obadias diz que esse dia está perto sobre todas as nações, verso 15. Quer dizer, o julgamento que vai cair sobre Edom faz parte de um acerto de contas maior, mais geral. E nesse acerto de conta geral, tem um princípio que parece ser chave ali no verso 15. Como você fez, assim será feito com você. O seu feito vai voltar para sua própria cabeça. Tipo uma lei do retorno cósmica. Exatamente, é um princípio de retribuição. Bem direto, né? As ações das nações têm consequências. No dia do Senhor, elas vão colher o que plantaram. Edom foi o exemplo da vez, mas a regra vale para todo mundo. Só que aí aqui vem a virada na profecia. No meio desse cenário de julgamento geral, aparece uma promessa, uma esperança para o povo de Deus. O verso 17 diz: mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Ah, então tem um contraste bem claro. Enquanto Edom e outras nações enfrentam o julgamento, Sião, que representa Jerusalém e o povo de Israel, Judá, vira um lugar de refúgio, de restauração. Sim, é um contraste forte e intencional. O Monte Sião é apresentado como o centro dessa restauração de Deus. O povo de Deus, que sofreu aquela calamidade toda com a participação cruel de Edom, vai encontrar livramento, santidade e vai recuperar o que era seu. Os últimos versos, 18 a 21, descrevem essa restauração de um jeito bem amplo, com Israel voltando a ter controle do seu território e até dos territórios de quem oprimiu, incluindo Edom. E a conclusão é muito forte. Subirão os salvadores ao Monte Sião para julgarem o Monte de Esaú e o reino será do Senhor. Essa última frase, ela é hermética, né? E o reino será do Senhor? Isso aí só como a palavra final, né? A afirmação de quem manda no fim das contas.
Então, se a gente fosse, assim, pegar as mensagens principais que saem desse livrinho tão pequeno, baseado na nossa fonte, quais seriam os pontos-chave? Olha, acho que dá para destacar algumas ideias centrais que continuam muito relevantes. A primeira, sem dúvida, é essa da prestação de contas divina. Obadias deixa muito, muito claro que Deus está vendo o que as nações fazem, especialmente a arrogância, a injustiça, a crueldade. E ele age na história para trazer julgamento. Ninguém fica impune, sabe? Do ponto de vista de Deus. E aquela indiferença ou até alegria com o mal dos outros, como a gente viu em Edom, entra na conta também. E essa tensão de Deus contrasta totalmente com aquela falsa segurança que Edom sentia, né? Baseada no poder deles, nas montanhas, nas alianças. Exato. O que nos leva ao segundo ponto crucial. A fragilidade da segurança que é só humana. Obadias simplesmente desmonta essa ilusão. Pode ser a força da geografia lá de Seir, pode ser aliança política, poder militar, estratégia. Nada disso adianta na hora do julgamento de Deus. É um alerta constante contra a gente achar que se basta, contra o orgulho que confia só no que é material ou humano. A segurança de verdade, o texto sugere, está em outro lugar. Faz todo sentido. E o terceiro ponto deve ser aquela questão da relação de irmão que foi quebrada, né? Que parece ser o gatilho para o caso de Edom. Com certeza. O terceiro ponto importante é a gravidade de usar violência e ódio contra o irmão. No contexto ali de Obadias é a relação Edom, Esaú e Israel, Jacó. O livro mostra que trair, ser cruel com quem se tem laços históricos de família, isso é muito sério para Deus e traz consequências pesadas. Quebrar a fraternidade é um pecado grave. E por último, aquele conceito do dia do Senhor, que tem os dois lados, juízo e esperança. Sim, o quarto ponto essencial é a natureza dupla do dia do Senhor. Ele aparece como o tempo de juízo, de acerto de contas para os arrogantes e injustos que Edom simboliza, mas, ao mesmo tempo, é um tempo de salvação, de livramento, de restauração para o povo de Deus, simbolizado por Sião. Tem essa tensão entre julgamento e esperança, destruição e reconstrução, que no final aponta para a soberania total de Deus. O reino dele vai prevalecer sobre todos os outros poderes. Então, Obadias, mesmo sendo tão curtinho, coloca a gente de frente com esses temas gigantes. A justiça de Deus que não dá para ignorar, o vazio do orgulho humano e das seguranças que a gente constrói, a dor da traição entre irmãos e, no fim, a esperança que está na soberania e na fidelidade de Deus. É uma densidade teológica e ética impressionante para 21 versículos, né? Sem dúvida. Ele pega essa dinâmica complicada da história humana, conflitos, orgulho, quedas, e coloca tudo sob a perspectiva do governo de Deus. Usa a história específica e amarga entre Edom e Israel como um pequeno espelho para lições maiores sobre justiça, sobre retribuição e sobre a esperança final no reino de Deus. Uma análise intensa mesmo de um texto breve, mas com alcance enorme. Mostra como uma briga antiga de família virou exemplo de pecado nacional com consequências cósmicas. E como isso se encaixa numa visão maior da história e do propósito divino. E fica talvez uma coisa para a gente pensar, né? Vindo direto dessa relação central do livro. Se o julgamento tão duro de Edom veio, em grande parte por causa do que eles fizeram, contra uma nação irmã, com quem eles tinham uma origem comum, laços históricos, o que será que a mensagem de Obadias, que atravessa o tempo, pode sugerir para nós hoje, sobre a responsabilidade ética, moral, que nações, grupos ou até nós mesmos temos uns com os outros quando existem esses laços fortes, especialmente na hora da crise e da dificuldade do outro? Fica aí a reflexão sobre esses ecos de fraternidade e traição, não só lá atrás no palco das nações, mas talvez nas nossas relações hoje, no mundo atual,